Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do curso Geometria Analítica, uma produção aqui da Veltatec. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Neste vídeo, nós iremos estudar a distância entre o ponto e a reta. Lembrando que esse é apenas o primeiro vídeo, nós iremos deduzir a fórmula e no segundo vídeo nós iremos fazer a resolução dos exercícios. Geometria Analítica. Aula 9, distância entre o ponto e a reta. Esse assunto é um assunto muito importante dentro do estudo da geometria analítica. Principalmente você que está estudando Geometria Analítica 1. É o primeiro semestre que você tem contato com essa incrível disciplina que é a geometria analítica. Neste primeiro vídeo, esse assunto eu estou dividindo em dois momentos. Nesse primeiro momento eu vou deduzir a fórmula para você. Porque às vezes não é só a aplicação da fórmula. O segredo não está em decorar a fórmula, e sim entender como chegar na fórmula. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos deduzir toda a equação da distância entre o ponto e a reta. E no segundo vídeo, deste mesmo assunto, nós iremos fazer a resolução dos exercícios e aplicar a equação que nós iremos aprender hoje. Bora lá! Para a gente começar a nossa aula, nós vamos começar imaginando uma reta R. E toda a reta, nós vimos na aula passada, a equação da reta. Essa equação da reta é a equação na forma geral. AX BY mais C igual a zero. Se você está chegando agora na Veltatec, eu vou deixar aqui em cima no card o link para você poder assistir a aula anterior a esta aqui, que fala sobre as equações da reta na forma geral, na forma reduzida. Temos também um outro vídeo que fala sobre a equação paramétrica da reta. Vamos precisar lembrar da reta R, da sua equação. Vamos precisar de um vetor, lembrando que esse vetor ele é exatamente ortogonal à reta R, tá? E esse vetor V ele tem coordenadas A e B. Poderia ser qualquer coordenada, é só generalizando para simplificar. Vou precisar também de um ponto. Esse é o famoso ponto que nós iremos calcular a distância deste ponto à reta. Lembrando que eu já respondi essa pergunta algumas vezes. Professor, quem me garante que a distância é deste ponto até aqui e não é deste ponto a qualquer um outro ponto da reta? Nós vamos entender que a distância, quando a gente fala em distância entre o ponto e a reta, nós vamos entender que é a menor distância, ou seja, ele também estará numa reta ortogonal à reta R. Nesse ponto aqui, nós vamos chamá-lo de ponto P, com coordenadas x0 e y0. Vamos aproveitar também e vamos nomear um outro ponto aqui embaixo e vamos chamar de Q, de coordenadas x e y. Bom, então até aí, quem são os nossos atores na tela aqui? Eu tenho uma reta, cuja equação é essa aqui. Tenho um vetor, cuja coordenadas são essa aqui. Tenho dois pontos. Um, que é o ponto que nós iremos calcular a distância até a reta, cujas coordenadas são essa, e esse aqui é o ponto aqui, cujas coordenadas são essa aqui também. Bem, a partir do momento que nós temos dois pontos, por dois pontos nós podemos traçar uma reta, por dois pontos nós podemos traçar um vetor. E nesse caso aqui, nós iremos traçar um vetor para auxiliar na nossa dedução de fórmula. Bora lá! É esse vetor aqui, ó. Eu vou chamar esse vetor de vetor PQ. Justamente, PQ. Tudo bem? Bem, o nosso objetivo aqui dessa aula, dessa aula e da próxima aula, é justamente calcular a distância entre este ponto e a reta. Sem muito mistérios. Bom, quando a gente começa a falar sobre os vetores e retas, é óbvio que você deve ter percebido que acabou aparecendo para nós aqui um triângulo, e esse triângulo é retângulo aqui, e eu deduzo que você percebeu que tanto o vetor V quanto a reta que liga o P até a reta
R, elas são paralelas. E lá, quando você estudava no Fundamental 1, você estudou em geometria plana, o Teorema de Tales. E no Teorema de Tales diz que quando você tem uma reta transversal a duas que são paralelas, os ângulos são sempre iguais. E é isso que a gente vai precisar prestar atenção agora. Este ângulo aqui entre os vetores, ele será exatamente igual a este outro ângulo aqui. Isso aí é pelo Teorema de Tales, da geometria plana. Bem, a partir daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar sob este ângulo aqui. Ó. Aqui na Veldatech, nós temos na playlist de geometria analítica uma aula justamente sobre ângulo entre dois vetores. Eu também vou deixar aqui em cima no card para você poder assistir. E o que diz isso? Nós vamos precisar dessa aula agora. Através do conceito do ângulo entre dois vetores, e aqui é a fórmula, né? Nós deduzimos esta fórmula na aula lá. Basta, se você está chegando agora, basta você, ao terminar esta aula, vá lá e procure o ângulo entre dois vetores. Você vai se familiarizar bem com a fórmula aí. Poxa, Tavares, eu não estou lembrado dessa formulinha aqui. Você pode ajudar a gente? Sim. O que é o cosseno de um ângulo entre dois vetores? É a razão entre, aqui em cima é o produto interno, nós já vimos aqui na Veldatech o que é o produto interno. É a razão entre o produto interno pela norma dos vetores. Ô Tavares, o que é norma dos vetores? Aqui ó, seria o U, na verdade, né? Aqui é U e aqui seria V. Tá bom? Na minha arte aí eu acabei digitando errado. A norma nada mais é do que o módulo. O que é o módulo do vetor? Nós também aqui na playlist de geometria analítica nós já falamos sobre o que é o módulo do vetor, como se calcular o módulo do vetor. Bem, substituindo o que nós temos na equação que apareceu do cosseno, vai ficar assim. Ó. Eu tenho o produto interno entre os vetores V e PQ dividido pelo módulo de V multiplicado pelo módulo de PQ. Repetindo, o cosseno deste ângulo aqui, que é o mesmo ângulo aqui, ele nada mais é do que a razão entre o produto interno entre os vetores e o produto dos módulos, né, das normas dos vetores. Tudo bem? Bom, ao falar em cosseno e ter um ângulo aqui, é bem provável que você deve estar pensando o que nós vamos fazer com esse ângulo interno aqui. Ó. Esse ângulo, nós vamos trabalhar justamente com o cosseno desse ângulo e vamos trabalhar consequentemente com esse triângulo que apareceu aí. Ó. Lá na geometria analítica, você estudou que cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Não entendi. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente. O que significa adjacente? Adjacente significa perto do ângulo, né? Ó, esse cosseno, esse ângulo aqui, ó, aliás, esse cateto aqui, ó, ele está bem perto do ângulo. O outro cateto é o cateto oposto. Veja, o ângulo está aqui. O outro cateto está na posição oposta da figura. Ó. Então, o cateto que está sempre de frente para o ângulo é o oposto. O cateto que está ao lado do ângulo é o adjacente. Tanto que se você procurar na língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, a palavra adjacente terá como sinônimo as palavras perto, aproximação, próximo e coisas desse tipo aí. Bora continuar então. Bem, então eu vou substituir aqui ó, o cosseno, por isso que nós vimos aí, ó, cateto adjacente por hipotenusa. Então, substituindo o cosseno por cateto adjacente e hipotenusa, nós vamos chegar nesta pequena equação aí. Por uma questão de espaço, eu vou pedir para que você memorize esta parte da equação. Nós vamos limpar tudo e vamos partir o nosso trabalho, nós vamos partir desta equação aqui. Tudo bem? Então, limpando a tela,
nós vamos chegar aqui em cima. Ó. Bom, cateto adjacente por hipotenusa é cosseno. Produto interno dividido o produto entre os módulos dos vetores. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma igualdade onde de um lado eu tenho o módulo do vetor PQ e do outro lado eu também tenho o módulo do vetor PQ. O que eu posso fazer com eles? Eu posso simplesmente simplificá-los. Tá? Ao simplificar e passar a limpo, eu vou ter esta equação já na forma quase reduzida aí, ó, muito próximo da equação que o seu professor deve ter te mostrado aí, que deve ter deduzido para você inclusive também. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Vamos substituir as coordenadas do vetor V e do vetor PQ. Eu vou chamar o V de azul e você vai observar aí com a cor, com a respectiva cor. Então, substituindo a coordenada do vetor V, que está lá atrás, na primeira tela, ele tem coordenadas AB. Então, substituir por coordenadas AB. E agora, professor? Agora nós vamos calcular as coordenadas do vetor PQ. Lembrando que PQ começa é o Q menos P. Então, chamando as coordenadas de PQ de vermelho, nós vamos substituir por essa aqui, ó. As coordenadas x e y são coordenadas do Q, menos x0 e y0 são as coordenadas do P. Nós também já vimos esse tipo de aula, né, esse conceito. Como chama esse conceito? A determinação de um vetor através de dois pontos. Se você for no canal aqui da Veltotec, na lista, né, na playlist de Geometria Analítica, você irá encontrar uma aula lá sobre a determinação de vetor através de dois pontos. Está tudo aqui na lista de Geometria Analítica. Para continuar. Bem, então o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer essa continha primeiro, né? X com x e y com y. Vai ficar assim, ó. Então, AB corresponde às coordenadas do vetor V. X menos x0, y menos y0 são as coordenadas do vetor PQ. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos fazer o produto misto. Aliás, desculpa, nós iremos fazer o produto interno desses vetores. Como eu vou fazer? Eu vou pegar a coordenada x de um vetor e vou multiplicá-la pela coordenada x do outro vetor. Mais, e é sempre mais, a coordenada y do primeiro vetor multiplicado pela coordenada y do segundo vetor. E vai ficar exatamente assim, ó. Então eu vou ter a que multiplica x, a x, menos a que multiplica x0, x0. Esse mais aqui é fórmula, é a questão do produto interno, sempre é mais. Então eu vou ter coordenada y do vetor v multiplicado pela coordenada y do vetor pq. Então eu vou ter b menos y, by, b menos by0, b, by0. Veja aqui em cima, nós terminamos tudo, né? Não tem mais o que fazer em cima. Nós vamos trabalhar agora com aqui embaixo, que é um módulo ou simplesmente a norma do vetor v. A norma do vetor v nada mais é do que a soma do quadrado entre as coordenadas do vetor. Lembrando que o vetor v ele tem coordenadas, ó, a e b. Mais uma vez, eu vou limpar essa tela aqui para a gente poder deduzir a formulinha aí, ó. Limpando tudo e começando daqui. Olha só que legal que nós vamos ter aí, ó. Está muito próximo da equação do ponto e a reta, tá? Só vamos precisar pensar numa coisa agora. Nós temos uma aula aqui na playlist de Geometria Analítica que é sobre a equação geral da reta. Nós vamos precisar desse conceito agora. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Utilizando a equação geral da reta, e lembrando que a equação geral da reta é do tipo ax mais by mais c, o que nós vamos fazer agora? Lembra qual é o produto? Aliás, lembra qual é o ponto que nós queremos calcular a distância? É o ponto P. E o ponto B ele tem coordenadas x0 e y0. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as coordenadas do ponto P, x0 e y0, e vamos substituí-las
exatamente onde tem x e y, que vai ficar desta fórmula aqui, ó, x0, y0. Até aí, super tranquilo. Bem, e aí você deve estar pensando assim, mas por que eu devo fazer isso, professor Tavares? Porque eu preciso isolar o C. E olha só por que nós vamos isolar o C. Isolando o C, olha o que vai acontecer. Eu passo a ter o C sozinho aqui. Do outro lado da equação, eu vou ter menos AX0 menos BY0. Tá? Bom, para que você está fazendo isso? Eu gostaria que você olhasse aqui para cima. Ó. Exatamente aqui para cima. Veja que nesse momento, o que eu tenho? Eu tenho um AX, um BY, e também tenho menos AX0 e menos BY0. De acordo com a equação que está escrita aqui, ó, olha o que acontece. Se eu tenho menos AX0 menos BY0, isso aqui é exatamente igual ao item C. Então, se a gente conseguir passar isso aqui a limpo, olha como é que vai ficar. Vai ficar exatamente assim, ó. E essa é a equação que você sempre terá que usar quando o seu enunciado, quando o seu professor, a sua prova, sempre que você se deparar com um questionamento justamente sobre a distância entre um ponto qualquer não pertencente à reta, óbvio, porque senão a distância é zero, e uma reta qualquer. Então, repetindo, no próximo vídeo nós iremos resolver exercícios a partir desta formulinha aqui, ó. Nós não iremos mais deduzir. Se você é estudante de geometria analítica, do curso de engenharia, de matemática, de física, não importa o curso que você está fazendo, né, da área de exatas, você não vai precisar fazer todas as passagens que eu fiz neste vídeo aqui. Você vai precisar apenas aplicar esta fórmula nos exercícios que estão aparecendo para você. Bem, esse vídeo está ficando por aqui, senão ele fica muito extenso e falamos sobre muitas passagens algébricas e acaba sendo cansativo. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde nós iremos utilizar esta fórmula e iremos aplicá-las em alguns enunciados que estão por vir. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo.